Alô, emergencistas do meu Brasil, aqui direto dos estúdios da Emergência Já Amor Pra Sempre, o portal da emergência brasileira. E hoje estamos aqui com o quadro Cadê o Interno que estava aqui? Nós vamos conversar aqui com o Lucas. Lucas, muito obrigado por você participar aqui desse momento com a gente. Queria que você se apresentasse aí, dizer de onde é, qual é a faculdade, qual é o ano que você faz. Queria agradecer também, doutor Fred, pela oportunidade, né? Eu vi que ia ter o quadro, só não sabia que eu seria o primeiro, né? É um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Lucas, eu sou aluno da Universidade Federal do Cariri. Estou hoje estacionado no 11º semestre devido às condições da pandemia, né? Mas até o momento da paralisação eu vim para fazer o meu estágio externo aqui em Fortaleza, né? Desde o mês de janeiro e fiquei até março, que foi o momento que a gente paralisou. Mas assim que retornar, estaremos por aqui novamente. Então você é I1? Eu sou I3, né? I3 já. Eu quase doutor o homem já, quase doutor. Me diga uma coisa, como foi aí, me fala um pouco sobre como foi o desenvolvimento da medicina de emergência na sua graduação. Você teve alguma participação, não teve nada? Como é que foi? Perfeito, professor. É assim, algo que a gente sempre quando vai conversar com outros internos, até mesmo os residentes, né, que acabaram de entrar na perspectiva da emergência, né, dos programas de residência, é uma coisa que é muito citada, é que na graduação a gente tem uma base muito pobre da medicina de emergência. É realmente assim algo, não sei se desvalorizado, mas subvalorizado com certeza. Porque as disciplinas elas são mal montadas, elas não comportam a carga horária que inclusive a lei que rege os cursos de medicina, elas colocam, né, como o que seria adequado para o médico generalista que vai se formar. E ainda muito menos, né, são lecionados por médicos que sejam emergencistas, né? Muitas vezes são médicos que trabalharam em algum serviço de emergência por algum tempo, mas não têm uma especialização, não vivem dessa especialidade médica, né? Vivem de uma especialidade secundária e aí faz parte, digamos assim, de um pequeno momento da vida dele, né? Então é muito difícil, porque as disciplinas são mal montadas, a gente identifica que muitas vezes os conteúdos que são abordados não são os que realmente são necessários para a boa prática médica quando a gente entra no internato, né? Então assim, a gente chega realmente praticamente com conhecimento e habilidades nenhumas na medicina de emergência. Quanto a estágio e etc, isso depende muito, né? Por exemplo, na minha região do Cariri, a gente só tem um programa de estágios antes do internato que comporta medicina de emergência, né? Que no caso da minha faculdade é o programa que é de medicina de emergência e trauma, mas muito mais para a parte de trauma do que para a emergência em si. Então, assim, mesmo as oportunidades que a gente tem, elas são muito ainda, digamos, tímidas, comparadas com o que seria necessário para quando a gente se formar, a gente ter a habilidade suficiente para ser admitido, assim, gerir um plantão, né? Porque a gente sabe que hoje ainda, né, é algo que vai mudar com o crescimento da especialidade, mas que o médico plantonista muitas vezes é o recém-formado, né? E a gente vê que é muito defasado. Nós realmente não somos formados, não temos qualidade suficiente para poder gerir esses locais de atendimento. Exatamente. Essa problemática vai se modificar também com a chegada da medicina de emergência como especialidade, né? Inclusive, já as novas diretrizes, né? Inclusive participei também da formação das novas diretrizes curriculares, onde já coloca a emergência do começo ao fim, né, desde o primeiro semestre e tal. Então isso aí, nos próximos anos também vai haver uma modificação importante, né, em todas as universidades. Mas nós sabemos que o ensino da emergência em geral, nas universidades, ainda é muito fragilizado, até porque não tinha a especialidade, isso é tolerável, né? Não tinha aquela coisa, não tinha as diretrizes, não tinha uma especialidade, não tinha os profissionais. Isso vai mudar nos próximos anos, né? Me diz uma coisa, Lucas, e o que é que você tem visto falar aí sobre a medicina de emergência no Brasil? Como é que você essa coisa chegou lá no Cariri, da especialidade, das residências que tem já em todo o Brasil? Ou isso é uma coisa ainda distante, muito distante lá? Bem, professor, quanto à própria região do Cariri, né, onde eu estive inserido esses últimos 5 anos, né, eu vim muito recentemente para a cidade de Fortaleza, a gente nota que realmente é algo, posso dizer até que desconhecido, né? Existem pouquíssimos profissionais que reconhecem a especialidade, que entendem a sua importância, né? Qual a importância de ter um médico capacitado, treinado para esse tipo de habilidade
no atendimento daquele paciente que chega pela porta, seja pela sala vermelha, seja por questões emergenciais mais menos graves, né? Lembrar que o emergencista não trata somente de pacientes críticos, né? Não são somente os pacientes que já vão chegar lá, vão ser estabilizados e mandados para o leito de UTI, mas também para estratificar o risco daqueles pacientes que potencialmente podem chegar, né, a desenvolver uma doença crítica. Então, assim, a maioria dos profissionais nem conhecem ainda essa especialidade como tal, né? Existe um grande profissional lá que está se destacando na região, que ele trabalha também nesse aspecto de querer mostrar a importância de ter um médico emergencista, de por que as nossas gestões do serviço de emergência tem que ser no médico emergencista, tendo em vista já todos os dados que a gente tem que demonstram, né, que esse profissional ele é mais resolutivo, ele consegue resolver a vida do paciente, ele pede menos exame, tem menos custo para o serviço. Então é um ganha-ganha, né? Mas assim, ainda muito tímido, né? A gente não tem esse conhecimento lá não, viu? Exatamente, aí onde entra a participação das sociedades, né? Eu tenho enfatizado bastante com a Abramed, né, a nossa associação, que a gente tem que fazer essa divulgação da medicina de emergência ainda, porque é muito novo, né, e não chegou logo em todos os lugares. O Brasil é um país continental, né, então para a gente chegar com essa informação é preciso massificar, né, bater todo dia, mostrar que a medicina de emergência está aí para consolidar essa especialidade tão nobre, tão especial. Lucas, e você? O que é que você como estudante, né, vai já se formar, como é que você está vendo essa movimentação? Você já mostrou aí que conhece, né, um pouco da coisa, como é que está, já se engajou um pouco na medicina de emergência, participa de todos os eventos da medicina que a gente tem visto, você está lá participando. Você vai ser um nosso residente ou como é que está isso aí na sua cabeça? Pois é, doutor. Eu acho que é algo comum, né? A todo residente que entra, todo R1 recebe aquela pergunta, né? Mas por quê? O que é que te trouxe para cá, para medicina de emergência, né? Como é que você descobriu? O que é que te brilhou os olhos, né? Quando você ouviu falar de especialidade. E a maior parte deles dizem a mesma coisa, né? Não, eu queria fazer isso, achava que queria fazer cirurgia do trauma, achava que queria fazer ortopedia, gostava de ir pré-hospitalar, pensei em fazer GO, dermato, reumato, clínica médica e descobri que tinha medicina de emergência, aí pronto, aí eu me descobri como médico, né? Então eu acho isso muito interessante, né? Inclusive, até conversando com outros profissionais muito conhecidos aqui no Brasil, como por exemplo, o Dr. Júlio Alencar, né? Faz parte da disciplina de emergências lá da Hospital das Clínicas da USP. E ele sempre fala disso, né? Ele diz que adora quando recebe esse tipo de currículo, né? Não, fui pra cirurgia, não sei o que, e descobri que tinha medicina de emergência. Então é mais ou menos isso, né? Costuma-se dizer que o R1 de medicina de emergência é meio doido. Eu acho que eu sou doido e meio, né? Porque eu descobri que eu queria fazer medicina de emergência no período da pandemia, em casa, já fora do internato, quando teve o congresso virtual da Abramed Santa Catarina, né? Isso falando muito sobre Covid, ventilação protetora, e eu não sabia nada disso, né? Manejo via aéreo do paciente crítico, o que é isso, né? Fui atrás para tentar entender o que era. E lá, uma das aulas foi o senhor que ministrou, né? Falando sobre a história da especialidade aqui no Brasil, como foi essa luta para chegar no reconhecimento, né? Pelo Conselho Federal de Medicina. E aí poxa, então quer dizer que existe um médico especialista nisso, né? Que interessante. E aí eu fui buscar, né? Fui atrás disso, conheci o portal do Dr. Calil, o MX Talks, conheci o trabalho do Dr. Nicole, o trabalho do Dr. Jobit no Senado de Eleste, doses de emergência com o Dr. Eugênio, o senhor com o portal Emergência Já. E isso foi muito interessante para mim, porque foi um mundo novo, né? Como se tivesse aberto assim uma porta, uma janela que eu nunca tinha observado, né? Para mim foi muito interessante. Eu dizia assim, né? Então agora eu sei, agora eu já tenho certeza. Não é cirurgia que eu quero, eu achava que eu queria cirurgia, mas em cirurgia faltava alguma coisa, né? Faltava aquele manejo mais, digamos assim, mais aquele tato, aquele cuidado, digamos assim, mais integral do paciente, né? Depois da cirurgia você vai lá, resolve um problema. Eu gostava muito dessa parte da resolutividade, né? O paciente tem um problema, você intervém e resolve a vida dele, mas aí faltava algo mais, né? Muitas vezes o paciente não tinha um problema só cirúrgico, ele tinha uma patologia de base que podia complicar, ou até mesmo antes do procedimento cirúrgico, ele complicava com uma patologia que ele já chegou e ninguém tinha percebido, né? Então isso faltava muito para mim. Então quando eu descobri a medicina de emergência, então quer dizer que em 2021 você é R1 de medicina de emergência. Mas aí, infelizmente, algumas condições aconteceram com essa pandemia, estou com o meu internato paralisado, não sei quando eu vou me formar e não sei se eu vou conseguir prestar a prova. Mas se não for em 2021, 2022 com certeza.
Pessoal do portal Emergência Já Amor pra Sempre, que papo maravilhoso aqui com o interno Lucas do nosso Cariri aqui do Ceará. É prazeroso demais ouvir, né, tudo aqui, esse bate-papo que a gente teve aqui. Lucas, muito obrigado, viu, pela sua participação. Pessoal, um abraço a todos. Vamos nos encontrar aí nos próximos. E nos siga aí no Emergência Já Amor pra Sempre, no Emergência.já, em todas as nossas mídias. Muita coisa ainda vai vir por aí para vocês. Emergência Já e o amor é para sempre. Isso aí. Um abraço.